Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba, para além das redes sociais, das mídias sociais. E a gente vai falar nesse dia tão importante, nesse mês tão importante para o Cultura Geral, 6 anos no ar, com esse desafio, né, que é desenvolver um diálogo e um debate sobre o pensamento crítico, sobre os direitos das pessoas, sobre as minorias, sobre todas essas situações que permeiam a sociedade brasileira. É um desafio, sempre foi, mas é muito gratificante a gente estar aqui trabalhando, como disse o Dunker aqui no programa, esse poder da palavra, né? Essa palavra de livre acesso, essa palavra livre aqui no Cultura Geral. E hoje a gente não vai estar recebendo, a gente está recebendo hoje a Letícia Oliveira, Letícia Parques, né? Que está, né, assim, eu sou muito fã da Letícia, das coisas que ela fala, das bandeiras que ela defende, e eu acho que nada melhor do que num espaço como esse, assim, onde os grandes pensadores do Brasil têm transitado, para a gente discutir um pouco desse pensamento crítico e dessa nova forma de pensar nessa sociedade cada vez mais líquida, né, como dizia Bauman. Letícia, seja muito bem-vinda mais uma vez. É um prazer te receber aqui no Cultura Geral. Fico feliz, honrado e muito alegre de te ver aqui nessa telinha, para a gente dividir esse espaço, né, que é tão importante nesse momento. A nossa cor, a nossa voz, né, ter lugar e espaços de fala, né, tão importante na sociedade que a gente está vivendo, principalmente nesse momento tão terrível que a gente tem vivido aqui no Brasil. Seja muito bem-vinda depois dessa introdução gigantesca. Imagina. Obrigada, Ederson. Parabéns pelo programa, pelo aniversário do programa. Também é um prazer estar aqui nessa cadeira virtual onde já sentaram alguns mestres aí, como você lembrou. E vamos para o papo, estou empolgada. Letícia, primeira pergunta que eu queria te fazer era, quando a gente pensa no racismo estrutural, né, a gente pensa na população negra que foi escravizada. É um estudo que eu tenho que desde quando começa o programa, eu tenho origens nisso. Meu pai foi capitão regente do Congado aqui da minha cidade. Ele reabilita o Congado a partir da década de 60. E trazer essa discussão sobre racismo estrutural, mas não no viés dessa coisa teórica, mas pensando como que o capitalismo e o racismo eles andam juntos e como que o capitalismo sequestra a subjetividade. Para a gente pensar um pouco e começar a nortear essa conversa, como é que a gente traça esse paralelo? Legal, Anderson. Acho essa pergunta bem importante. Inclusive, é o mês de aniversário do Cultura Geral e também é o mês da mulher negra latino-americana e caribenha, né? A gente, agora dia 25 de julho, celebra essa data, né? Uma data que foi estabelecida a partir do primeiro encontro de mulheres negras afro-latino-americanas e afro-caribenhas, que foi lá em 1992. Enfim, é uma data super importante que está bastante relacionada com isso que você falou, né? Porque a gente está tratando de um subcontinente aqui, que é o continente latino-americano, a região do Caribe, são as duas regiões que mais receberam escravos, né? População escravizada no mundo inteiro, durante o ciclo da escravidão moderna, né? Do século XVI até o século XIX, né? A gente sabe que ainda existe escravidão hoje, mas não é escravidão legalizada, né? Como era a escravidão desse ciclo. E, na verdade, a relação entre capitalismo e racismo, ela tem tudo a ver com a gente entender o nosso lugar como América Latina, né? Ou seja, essa composição populacional enorme, herdeira do trabalho escravo, né? Seja como descendentes dos escravizados,
no nosso continente, seja como descendentes da grana, né, que veio da escravização. A gente aqui em São Paulo é governado por um herdeiro da escravidão, né, que é o João Dória Júnior. Enfim, os herdeiros estão por aí, né, espalhados pelo Brasil, recebendo o imposto nacional, como a família Orleans e Bragança. Então, a gente está falando de um tempo muito recente e a gente está falando de uma realidade nua e crua na nossa frente, né? Então, em primeiro lugar, é interessante entender como o surgimento do capitalismo, ele está temporalmente localizado no mesmo momento em que se desenvolve a exploração do trabalho escravo, né? Então, isso não é uma coincidência. Quando a gente fala que a escravidão vai do século XVI até o século XIX, e no meio disso a gente tem que encaixar a Revolução Industrial, Revolução Francesa, Guerra Civil Norte-Americana, ou seja, a gente tem que encaixar grandes processos históricos que marcam, né, a transição do feudalismo para o capitalismo. A gente vai entender que esses processos não são ideias soltas no ar ou gritos dados no escuro, né? Esses processos de transição são baseados justamente numa transformação econômica que vem de uma acumulação primitiva de capital, que parte dela está pautada e apoiada na escravidão do trabalho. O próprio Marx, no Capital, ele vai dizer, né, livro 1, lá no finalzinho, capítulo 24, ele vai atribuir justamente a riqueza que se acumula e que chega num auge, né, de competição, inclusive com a própria monarquia, que a burguesia se consolida como uma classe possuidora, bastante enriquecida, etc. Esse momento do século XIX, ele é um momento que ele está precedido necessariamente por uma acumulação de riquezas primitiva, né? E um dos aspectos da acumulação primitiva que o Marx vai discriminar é justamente a escravização da população africana. Mas como que a gente pode dizer que, então escravidão e capitalismo tem tudo a ver, né? Vários intelectuais vão apontar isso, é um consenso, inclusive, na antropologia moderna, né, e contemporânea, entender que o surgimento do capitalismo está conectado com a escravidão, que uma coisa não existiria sem a outra, mas como que o racismo está conectado com isso, né? Então as pessoas podem falar, não, tudo bem, eu entendo que a escravização massiva está ligada à acumulação primitiva de capital. Tudo bem, agora como que a gente explica a acumulação, a escravização massiva sem o critério raça, né? Ou seja, sem o critério raça seria impossível escravizar um continente inteiro. Por que eu digo isso? Porque também é um consenso nas ciências humanas a compreensão de que a primeira vez que a cor da pele é utilizada como justificativa para a escravização é justamente no período da escravização moderna, né? Essa escravização que a gente está falando que é um item, né, um elemento da acumulação primitiva de capital. Ou seja, desse ponto de vista, se a gente for ver os processos de escravização anteriores a essa escravização moderna, europeia, sobre a África, a gente vai ver que elas estavam baseadas em outros argumentos, em outras justificativas. Então, tinha a escravização por religião, tinha a escravização por guerra, tinha a escravização por dominação, né, tinha a escravização por, enfim, castas sociais, né? Agora, a escravização com o argumento da cor da pele, ela é inventada justamente como um fundamento para justificar escravizar um continente inteiro. Ou seja, você não consegue por religião escravizar um continente inteiro, você não consegue por guerra escravizar um continente inteiro, você precisa inventar um argumento que unifique todos esses povos, né? E o único argumento possível naquele momento era o argumento da raça. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, no contexto do dia 25 de julho, que está chegando aí, não sei quando o programa vai ao ar, mas acho que a gente vai estar ainda se não na antessala, na rebarba desse dia 25 de julho, a gente vai ver que termina a escravidão e o capitalismo continua se apoiando no racismo, né? Ou seja, a raça, ela foi inventada para escravizar toda a África e ela segue sendo reinventada e reatualizada como uma opressão para manter em condição de submissão e superexploração não apenas a população negra, que já é bastante gente, mas todos os centenas de povos racializados do mundo, né? Então a gente está falando de uma desenvoltura que toma o racismo na nossa época, no século XXI,
nos séculos 20 e 21, que ele está encorpado do racismo contra os povos indígenas, né, que é um aprimoramento justamente da colonização das Américas, né, então incorpora o racismo contra a população indígena, o racismo contra os povos árabes, o racismo contra os povos que vêm de outros países, né, que ganhou um nome próprio, que é a xenofobia. Ou seja, o preconceito de raça, o preconceito baseado na cor, ele segue sendo um argumento fundamental da exploração capitalista. Então, desse ponto de vista é que a gente diz, né, concordamos com Malcolm X, não existe capitalismo sem racismo, né? Então, acho que as pistas para a gente pensar esse problema vão um pouco nesse caminho, assim, tanto da origem do capitalismo quanto das condições do capitalismo atual, né, que a gente vê na nossa frente todos os dias, né? Letícia, e dentro dessa fala que você fez, eu queria fazer um outro recorte, que continua, que é a coisificação da pele negra, né? E a inclusão desse negro, de nós negros, na seara do consumo, pelo consumo, né? E não pela nossa, não pela nossa subjetividade, mas pelo sequestro da nossa subjetividade, né? Existe um movimento desse novo modelo de escravização da pele negra, de novo, você percebe isso também, porque nós continuamos morrendo, os negros continuam morrendo nas periferias. Se você for pegar a população carcerária, quase que 90%, 88% da população carcerária é negra. Se você for pegar a periferia, vai estar nesse percentual também. E tem um detalhe, 92% da população carcerária é pobre. Então, assim, na sua totalidade, os negros estão ali na sua totalidade, praticamente dentro desse campo. Como que a gente pensa isso? Porque nós não criamos mobilidade social. Nós tivemos aí um lapso temporal em que houve a inclusão, sim, mas a gente primeiro, não deu tempo, né, de começar a engatinhar nessa política de inclusão. Não deu tempo. Mas o capitalismo ele tem essa nuance, ele tem essa habilidade, ele sequestra, ele captura esses movimentos, entra dentro dele e consegue controlar a subjetividade. Como é que a gente pensa isso, Letícia? Se é que eu estou certo também, se eu não estiver falando bobagem. De forma nenhuma. Tem debates interessantíssimos aí, né, Ederson? Eu recomendaria para o pessoal que está assistindo, tem um livro que chegou na minha mão recentemente, do Assad Reisner, chamado Armadilha da Identidade, que é muito interessante, que ele está fazendo um debate em relação a esse tema, de como a luta, as lutas que hoje se chamam de lutas identitárias, né, ou seja, você se percebe parte de um setor oprimido. O que seria uma luta identitária? Você se percebe parte de um setor oprimido da população, e através de reconhecer essa opressão, você também se percebe parte de um grupo, você se identifica como parte de um grupo social que é, de forma coletiva, vítima dessa opressão. Hoje, por exemplo, eu conversava com uma mãe de Manguinhos, né, uma das mães de Manguinhos, Ana Paula Oliveira, que teve um filho, Jonathan, de 19 anos, assassinado em 2014, no contexto enfim, né, jogos, UPP, etc. O filho dela é assassinado com um tiro nas costas. A Ana Paula, ela me contava de uma forma muito interessante o processo da identidade, né? Ela falava, eu não me percebia negra. Quando meu filho foi assassinado e eu fui entrando em contato com as mulheres negras, com as mulheres mães, né, as mães em luto e em luta, eu fui percebendo que eu era parte de um grupo social e que eu me identificava com essas mulheres em vários aspectos. Nós éramos trabalhadoras, nós éramos pobres, moradoras de periferia, negras. E nossos filhos também, né? Então, o processo da identidade levou a Ana Paula a se organizar como grupo, se perceber negra e, a partir daí, reconhecer que existia uma luta a ser feita, que é uma luta contra uma violência ao grupo social ao qual ela pertence. Então, desse ponto de vista, o problema não é se identificar,
E o problema não se trata de querer que as pessoas não lutem quando elas percebem que elas fazem parte de um grupo social oprimido, né? A gente quer que todas as mulheres que passam pela violência que a Ana Paula passou se sintam impelidas à vida política, né? Seria, inclusive, uma forma de também se manter viva, né? Porque é uma dor muito profunda. E são muitas dores as que se passa para se perceber negro, né? Então, a questão da identidade, ela tem essa delicadeza, né? Ela tem uma potência de se transformar em uma ferramenta de consciência social e de ativismo político e de buscar se organizar e fazer parte de unidades e de frentes de trabalho e etc. Ao mesmo tempo que a gente está falando de um sistema econômico, político e social, que é o capitalismo, numa fase atual, né, que é a fase de um capitalismo neoliberal, que ele tem duas caras, né? Então, o que o capitalismo neoliberal ele faz? Ele, ao mesmo tempo que ele tem essas vertentes, né, essas aparências de extrema direita horrendas, como é o Donald Trump, o Bolsonaro, Le Pen, né, Macri. Então você tem toda essa a presidente da Bolívia, lá, a golpista, agora eu não estou lembrando o nome dela, mas a mina que incentivava a galera a queimar bandeira, enfim, entrou no Palácio da Presidência abrindo a Bíblia contra os povos originários, enfim. O neoliberalismo ele tem essa cara dos ataques brutais, dos ataques mais profundos e explícitos contra a classe trabalhadora e os povos oprimidos, e o neoliberalismo tem a artimanha de também incorporar dentro dele próprio, inclusive fazer dinheiro com isso, as lutas sociais, com uma pequena manobra muito importante, que é incorporar as lutas sociais como parte da sua identidade, como se fossem coisas diferentes, né? Então você olha o Trump e você fala, meu, o Trump é um reacionário nojento do muro para separar Estados Unidos e México. Só que o capitalismo negro também é uma ferramenta do neoliberalismo, né? Ou seja, o neoliberalismo ele tem essas duas caras, é como se fosse um monstro de muitas cabeças, né? Só que é o mesmo monstro. E uma das cabeças desse monstro é uma cabeça que incorpora as lutas sociais. Mas qual que é a artimanha? Ao incorporar, ela é obrigada a esvaziar todo o seu conteúdo subversivo, radical, anticapitalista. Então, eles vão transformar a luta em torno da identidade negra, que poderia ser uma luta contra a violência policial, poderia ser uma luta por igualdade salarial entre negros e brancos, entre homens e mulheres, poderia ser uma luta pela liberação de todos os presos sem julgamento, por exemplo, né, no marco da situação da população carcerária que você falou, poderia ser uma luta para rejulgar, né, inclusive a bandeira dos Panteras Negras, né, rejulgar todos os negros e trabalhadores que estão aprisionados num sistema carcerário de massas como é brasileiro, precisa rejulgar todo mundo. Quem confia que o julgamento foi justo? Eu não confio, né, então tem que rejulgar pelos seus pares, ou seja, poderia ser uma luta com conteúdo muito radical. O que o neoliberalismo faz? Ele tira tudo que tem de radicalidade e ele mantém apenas a identidade, e ele retira todo o conteúdo radical. Então, ele transforma todas essas pautas que poderiam ser a pauta pela igualdade, pelo fim do racismo e etc., e ele transforma em representatividade neoliberal. Então, a saída para lutar contra o racismo é ter uma presidente negra, é ter uma vice-presidente negra, e está resolvido. A Kamala Harris está lá, e aí tudo mudou, porque agora não é o Trump bombardeando a Síria, é uma mulher negra. Olha que legal. Né? A galera até ficou fazendo aqueles memes de drones e mísseis com bandeira LGBT e tá. Agora tá tudo bem, porque é um míssil LGBT bombardeando a Síria. E não é assim, né? Porque o nosso problema não é a cara do sistema capitalista. Nosso problema é que o sistema capitalista sobrevive de indústria bélica, bombardeio, guerra, dominação, colonização, trabalho precário, subemprego, chacina nas favelas, sobrevive de ciclicamente trazer governos como Bolsonaro e depois piores, os próprios militares, ou seja, o nosso problema é tudo isso, né? Então, eu acho que a armadilha está aí. Essa é uma das armadilhas do neoliberalismo na luta das mulheres, na luta negra. E, obviamente,
é muito sedutor, né, Ederson? Porque, em primeiro lugar, parece muito simples. Ou seja, você transforma toda uma luta que é bastante difícil, que é enfrentar o racismo, é um grande problema. É um problema de época, né, pra gente. Porque são muitas tarefas que a gente está debatendo aqui. A gente conversando acho que faz 10 minutos, a gente já encontrou várias tarefas políticas, né? Então, é muito sedutor apresentar saídas fáceis. Não, é só a gente contratar mais negros aqui na empresa que está resolvido. É só a gente colocar um presidente com a nossa cara que está resolvido. É só a gente, enfim, várias formas de simplificar. Ou seja, é muito sedutor, porque parece muito mais fácil do que realmente é. Por outro lado, por mais que pareça mais fácil, é profundamente ilusório e utópico, né? Porque realmente não muda nada, né? Do ponto de vista da realidade das massas, não muda nada, ou muda muito pouco, né? Ou seja, são políticas de governo diferentes, né? Não dá para a gente dizer que Biden e Kamala Harris é igual a Trump. Não é a mesma coisa, são políticas de governo diferentes, obviamente. Agora, do ponto de vista da manutenção das dominações em nome de uma política imperialista norte-americana, é uma política econômica e bélica bastante similar, né? Inclusive agora com os olhos voltados para a América Latina, inclusive matando presidentes no Haiti, né? Como a gente viu acontecer recentemente. Então, desse ponto de vista, é muito importante perceber esse problema, né? Porque parece mais fácil, mas é muito mais ilusório e seduz. E a outra sedução que pode vir daí é que e aí você falou da subjetividade, né? Sequestro da subjetividade. Que eu vejo que tem uma operação na subjetividade muito forte, que é no âmbito da cultura, né? Eu não sei se você chegou a ver aquele programa com a Thaís Araújo, Falas Pretas, eu acho, ou Falas Negras, que saiu na Eu Globo. vi um pedaço, sim. É maravilhoso, né? Assim, é muito bem feito, é bonito, eu nunca vi, assim, um negócio desse na Globo. Eu tenho 30 anos, eu cresci sem ver nada disso na Globo. Então, também tem uma sedução aí, né? A gente que viveu uma vida inteira sem se ver representado, sem ver um filme com a nossa cara, sem ver a nossa história estampada em lugar nenhum. A única história que existia era da cozinheira, da doméstica, da prostituta. Essas eram as versões da mulher negra. Não existia uma mulher negra como eu, que são muitas, professora, bilíngue. Não existia essa mulher. E são muitas mulheres negras como eu, não sou exclusiva. Essas histórias elas estão aparecendo. Então aí também tem uma sedução, porque a gente estava tão vazio desse nosso lugar, né, que ao aparecer essas ferramentas a gente se sente seduzido. Agora, o que é importante a gente saber? Que a existência dessas aparições na cultura, no cinema, né, na mídia de massas, ela não é uma benevolência do capitalismo, não é um presente que os capitalistas estão dando para a gente, colocando a grana das suas grandes corporações de mídia a serviço de contar as nossas histórias. Primeiro que eles não estão contando a história inteira, né? Eles conseguiram contar uma história da Angela Davis nesse programa que ela não fala de capitalismo, eu fiquei chocada. Depois, um dos problemas muito importantes é que essas histórias elas não estão lá por benevolência, elas estão lá porque a gente está lutando, elas estão lá porque a gente está na rua, porque a gente está fazendo movimentos de massas, porque a gente está condenando policiais. Então, passou a ser importante contar a nossa história, né? Passou a ser importante fazer isso para que a gente se sentisse seduzido a parar por aí. Então agora tem um filme nosso, então dá pra gente parar por aqui. O que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar tudo isso acontecendo e falar, beleza, eu quero mais disso. Eu quero que os artistas possam produzir livremente, eu quero que a grana que vá para a Globo vá para cineastas independentes, para teatros independentes, enfim. Então eu acho que tem enfim, tem muitas armadilhas aí. Isso é um pouco do que... É um tema que eu estou estudando também, Ederson. Eu queria te ouvir. Enfim, se ajuda a pensar os problemas que você está refletindo também, porque acho que é um grande tema que está explícito aí, né? Está explícito aí na nossa realidade e a gente está tentando entender o que está acontecendo também, né? Talvez sejamos a primeira geração que está passando também por esse processo, por esse fenômeno. Letícia, uma outra pergunta que eu queria te fazer antes da gente fazer o primeiro intervalo é o seguinte:
Primeira coisa, são os intelectuais negros. Como é que a gente pode trazer esse pensamento e o que a gente está vivendo agora? Nós temos grandes intelectuais negros, mas eu percebo, desde minha época no campo, no campo universitário, na faculdade de Direito, que também existe esse sequestro da intelectualidade que aparece no campo negro. Então, assim, acaba que o pensamento intelectual, o pensamento crítico negro também, ele é meio que sequestrado e ele meio que embranquece também, porque você fica quase que difícil de ter acesso a essas pessoas para desenvolver realmente um pensamento, né? Eu lembro que quando eu tive na OAB de Minas fazendo uma palestra sobre o 20 de novembro, sobre a importância do 20 de novembro e a mídia, o que representa a mídia no 20 de novembro, como é que deveria ser trabalhada e tal. Eu falei muito disso, assim, que os intelectuais negros precisam aparecer mais, né? Para que as pessoas consigam tê-los como referência. E as pessoas que estavam ali também, que é do campo negro, que são advogados, professores também, deveriam voltar para as comunidades, né? Porque é na comunidade que ficou esse vazio em que esses movimentos neopentecostais têm tomado conta. Como é que você vê o papel dos intelectuais negros hoje? Como é que você vê não sei se eu estou sendo leviano, mas eu percebo assim, um certo embranquecimento do pensamento negro intelectual. Você não percebe isso, não? Como é que você vê tudo isso? Eu acho que não existe nada mais submisso do ponto de vista da elaboração sobre a questão negra do que tentar encaixar as nossas lutas em vias por dentro do capitalismo, né? Tudo que os caras querem é que surjam intelectuais negros que falam que não, tá tudo bem, a gente não precisa enfrentar ninguém, a gente pode só fazer aqui um pequeno manual antirracista para as empresas contratarem mais negros e tal. Eu acho que sim, eu acho que a universidade, a academia, elas são, as universidades são instituições com conteúdo de classe, né? Então, ela não é neutra. Nenhuma instituição promovida pelo Estado ou por iniciativas privadas, né? Nenhum instituto de pesquisa, FAPESP e tal, nenhum deles é neutro. Eles têm um conteúdo de classe que sempre está guiado no sentido de preservar a sociedade da forma como ela é, né? Ou gerar melhorias que fazem bem para o capitalismo, para frações da burguesia, frações de grupos empresariais, etc. Lembro muito quando eu estava na Unesp, bem novinha, tinha 17 anos, fui fazer faculdade no interior de São Paulo. Não tinha grana, a gente tinha que ter moradia, não tinha moradia, tinha muito pouco, muito precário e tudo mais. Aí a gente dava uma luta lá por moradia e a gente achava um absurdo, assim, quando a gente ia olhar os dados da universidade, tinham mais estudantes com bolsas de pesquisa para Botox e para outras iniciativas de lucro capitalista do que estudantes com bolsa de permanência na Unesp. E isso é muito pior na Unicamp, e talvez seja muito pior na USP, eu não conheço o dado da USP, eu sei que a Unicamp é uma universidade que tem uma disputa permanente contra o favorecimento, né, que as distintas reitorias da Unicamp dão para as iniciativas privadas dentro da universidade, né? Então, desse ponto de vista, a universidade ela tem um conteúdo de classe. Então, a gente está ali dentro fazendo uma disputa, porque não é que está dado, né, que a universidade vai estar sempre, assim, a gente tem que disputar esse terreno, porque dentro da universidade vão ter intelectuais como você, como eu, como, enfim, muitos estudantes que vão querer fazer feitos como Maio de 68 e botar a classe trabalhadora para dentro da universidade, ou seja, é um terreno de disputa, né, e eu acho que a gente tem que estar ali dentro dando uma disputa consciente, no sentido de promover uma reflexão, um debate, um pensamento que esteja a serviço de enfrentar os grandes dramas da população trabalhadora e das massas oprimidas no nosso país e no mundo. Né? Não pode ser que a gente seja de esquerda ou antirracista, antipatriarcal e esteja dentro da universidade pensando só em construir o nosso nome, em fazer o nosso látis e tudo mais. Né? Aí também tem várias armadilhas, são vias de capturar, né, os intelectuais também, de buscar seduzir e tirar de um caminho que seja um caminho pró
operário, pró-negros, pró-mulheres e etc. Então, acho que aí tem uma questão, né, que diz respeito a como o intelectual encara a sua própria pesquisa e seu próprio trabalho dentro da universidade. Depois, tem um âmbito que é o âmbito dos combates políticos dentro da universidade, né? Parte de disputar a universidade para que ela possa estar a serviço da classe trabalhadora, das negras e negros, dos mais pobres, das massas indígenas, lutar por uma universidade com uma outra estrutura política, ela própria, né? Então, as universidades do país inteiro, elas têm reitorias que sabe-se lá como se vota. Né? Inclusive, agora os governos estão querendo escolher, o Bolsonaro está querendo escolher quem vão ser os reitores das universidades federais. Né? Isso é um absurdo total. Em primeiro lugar, porque nem deveria haver reitoria. As universidades deveriam ter outro conteúdo político completamente, ela deveria ser dirigida pela maioria da universidade, que são os estudantes, né? Em governos tripartites, onde participem docentes, onde participem trabalhadores da universidade, onde participe também a voz da comunidade, as vozes dos sindicatos, das organizações operárias, das organizações de movimentos sociais, todos esses setores sociais deveriam estar decidindo o conteúdo da universidade e não a reitoria, né? Não um cara lá escolhido pelo governador, pelo presidente, mas sim um governo de maioria estudantil com participação de todos esses setores, que são os mais interessados no conteúdo do que a universidade elabora. Eu acho que sempre tem um risco, Ederson, da gente apontar individualmente. Esse cara tá tomando um rumo pró-capitalista e antinegro no conteúdo da pesquisa dele. Mas, claro, né, se a universidade está preparada para que o cara só consiga comer o arroz com feijão se ele fizer isso, é difícil mesmo você dar um combate consigo mesmo e apontar para um outro caminho. Ou seja, existe um combate que é individual, existe um combate que é político na universidade. E depois, enquanto a universidade é disputada entre um conteúdo de classe capitalista e um conteúdo de classe proletário, quando eu falo proletário, eu queria muito que as pessoas entendessem feminino, negro, né? A gente está falando de uma classe trabalhadora brasileira que é majoritariamente mulher e majoritariamente negra, né? Então não é uma classe trabalhadora, aquele operário de macacão azul do stalinismo lá, que não tem nada a ver com o que é classe trabalhadora. Mas, enfim, feito esse parênteses, existe um outro combate que é um combate ou seja, a universidade a gente disputa o conteúdo de classe dela, né? Agora, existem as nossas organizações, existem os nossos sindicatos, as nossas entidades estudantis. Esses são lugares que me parece que poderiam ter muito mais iniciativa de formação política, teórica, de convite aos intelectuais, de publicação dos intelectuais, dos pesquisadores, dos poetas, dos artistas que não encontram o seu espaço no mainstream ou na academia, nos cânones, né, da academia burguesa. Ou seja, desse ponto de vista, é muito importante ter uma perspectiva de que, para poder chegar na população mais pobre, mais precária, existe um caminho muito claro que é o combate para que os nossos sindicatos sejam espaços de debate teórico-político, de educação política, de educação dos distintos temas e também de acesso à arte e à cultura. Né? Infelizmente, hoje os nossos sindicatos estão, a grande maioria deles, ocupados por uma burocracia sindical, muitas vezes mafiosa, né, como da Força Sindical e etc., que dá o GT, que não tem nenhum interesse em que os sindicatos sejam esse espaço e que justamente estão lá para impedir que sejam, porque naturalmente os trabalhadores, quando têm controle das suas próprias organizações, estimulam a que as suas organizações sejam espaços de debate vivo, inclusive com a intelectualidade. Eu já tive em muitos espaços não só dos sindicatos, das entidades estudantis, mas de movimentos organizados, tive em espaços de formação do MTST, do MST, tive em espaços de formação em sindicatos também, vários companheiras do Põe Rosas também já tiveram, a Diana teve numa formação com as companheiras do MST, ou seja, as nossas organizações, elas têm que estar a serviço de cumprir esse papel também, né? Porque justamente aí é onde a gente mais tem liberdade de ação e aí é onde a gente pode debater os grandes temas da realidade, é onde a gente deve debater, porque a gente quer que os trabalhadores possam ter acesso aos grandes pensamentos da atualidade, né? A gente não quer que eles estejam afastados de pensar sobre o que o Safatli, sobre o que você, enfim, todos os intelectuais mais ou menos conhecidos estão pensando
pensando sobre o mundo, a gente quer que eles possam ter acesso e que eles também possam pensar junto, né? Porque também vem elaborações políticas desses momentos, né? Teve uma experiência, eu te conto rapidinho aqui, anedotamente, antes da gente seguir, de um debate sobre transfobia, no Sindicato de Trabalhadores da USP, que eu pude participar como estudante, e foi impressionante, assim, ver trabalhador, peão, que bate muro na Universidade de São Paulo, os trabalhadores da prefeitura, trabalhadores terceirizados, né? Então, às vezes a galera fala, mas os sindicatos não chegam nos trabalhadores mais precários. Bom, na USP também teve um combate pela unificação entre efetivos e terceirizados. Então, nas atividades do Sintusp, os trabalhadores terceirizados vão, e eles são moradores das favelas aqui da região, do Rio Pequeno, do Jaguaré, a 1001, aqui pertinho da minha casa. Ou seja, esses trabalhadores precários, terceirizados, que sofrem xenofobia cotidianamente, etc., eles conseguiram perceber nesse debate que, às vezes, o que eles reproduziam de transfobia com uma companheira mulher que decidiu que era homem ou o contrário, era muito parecido com as violências que eles vivem quando chegam da Bahia em São Paulo, quando eles chegam do Ceará em São Paulo, né? Então, foi um momento muito forte de unidade, né, entre esses trabalhadores negros, nordestinos e as estudantes trans. Foi um momento muito lindo, assim. Então, eu acho que esses momentos também são momentos que precisam acontecer com muito mais frequência, e para isso não é pacífico, né? Eu já falei para você que as burocracias estão aí para impedir que os sindicatos possam ser esses espaços. É preciso que a gente dê combates antiburocráticos, né, para que isso possa acontecer. Mas isso a gente pode, enfim, também debater mais profundamente a partir de outros temas. Acho que ficou mudo, Ederson. Isso acontece direto. Chegamos ao final desse primeiro bloco, né? Primeiro bloco super produtivo, super bacana. Nós vamos fazer um intervalinho aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com a Letícia Oliveira, Letícia Parques. A gente está falando um pouco dessa estrutura racista que nós temos na América Latina, né? Por assim dizer. Pensar isso tudo e criar um pensamento genuinamente nosso é fundamental. Então, trazer esse espaço de palavra aqui, de pensamento crítico, também é muito importante. Não saia daí, é um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba, com mais cultura geral. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos, por isso precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com a Letícia Parques, a gente está falando de racismo estrutural, controle da subjetividade, sequestro da pauta negra. E eu queria perguntar para a Letícia por que nós não conseguimos mais falar para as massas, Letícia? Quando eu estava lendo o Christopher Lasch, e é um livro que eu tenho falado assim, vou falar para você que já tem uns 2 anos ou 3 que eu tenho falado do Lasch. E ele fala exatamente isso, sobre essa divisão de pautas, né? Com essa coisa da privatização do espaço público,
da falta de mobilidade social. O capital sequestra essa ideia também de bem comum e entra dentro desse movimento de bem comum, cria as pautas, divide todo mundo, né? E para cada pauta dividida você ainda cria um mercado de consumo. E aí, trazendo essa reflexão, trazendo essa conversa, esse pensamento para a nossa conversa, eu queria te perguntar como é que a gente por que a gente não consegue mais falar para as massas? Por que a gente não consegue... Obviamente que nós temos aí os bots, nós temos aí o Steve Bannon, nós temos aí essas estruturas todas que ficaram, né, que foram criadas, né, pelo capitalismo, né, com essa ideia, primeiro de capitalismo, de mercantilismo, capitalismo, neoliberalismo, e hoje globalização, e agora empreendedorismo, o sujeito que é empreendedor de si mesmo. Letícia, como é que a gente amarra tudo isso e traz essa conversa assim, nesse diapasão, nesse pensamento, para a gente entender também um pouco disso e entender por que a gente não consegue mais falar para as massas? Ederson, essa é a pergunta do milênio, né? Sim. Quem conseguir resolver essa charada aí... Mas é bom trazer para o debate, porque eu acho que a gente precisa construir o pensamento, né? Sim, sim. É aquela lógica de que a gente vai chegar numa saída pensando junto, né? Isso. Eu acho que eu vou separar. Eu acho que tem um primeiro debate aí que é a questão da divisão, né? A divisão das pautas. Que eu concordo com você que uma coisa se liga à outra, quase, não sei, como irmãos siameses, assim. Eu acho que existe uma questão que é interessante a gente entender que está ligado com o próprio desenvolvimento do capitalismo no nosso tempo, né? Então, se a gente for reconstruir, eu vou fazer um parênteses curtíssimo, prometo, para quem está ouvindo e assistindo não ficar impaciente, só para a gente tentar entender que situação que a gente chega do capitalismo hoje, né? Então, a gente passa por décadas de um capitalismo de pós-guerra, né? Tratando aqui da pós-Segunda Guerra Mundial, um capitalismo que vai aumentando suas condições de produção e seu acúmulo e aumentando as taxas de lucro e etc., justamente baseado na reconstrução do pós-guerra, né, do pós-Segunda Guerra Mundial. Esse ciclo de reconstrução do capitalismo, ele chega num esgotamento no final da década de 60, que tem a ver também com a necessidade de competir com um outro modelo econômico completo, né? Ou seja, a gente tinha dois modelos econômicos em competição no pós-guerra, e essa competição ela se acirra no marco do pós-guerra, porque ela está toda num pacto, né, de convivência pacífica durante todo o período da Segunda Guerra Mundial. Aqui a gente está tratando da existência de uma União Soviética, né, de um Estado socialista imenso, que ocupa todo o leste europeu do planeta, e a necessidade desse capitalismo competir com esse modelo econômico. Então, a gente tem dois modelos econômicos em concorrência e um bloco capitalista que consegue se desenvolver economicamente em competição com esse outro bloco, aproveitando todo o respiro do pós-guerra que a União Soviética não pôde aproveitar, né? Ou seja, no acordo do fim da Segunda Guerra Mundial, quem pôde aproveitar a reconstrução da Europa e etc., tudo foi na mão dos estados vencedores capitalistas, né? Não da União Soviética, que protagoniza, na verdade, a derrota do nazismo, né? Agora, por que falar de tudo isso? Porque esse ciclo de crescimento ele chega num esgotamento no final da década de 60 e abre um período de crise que também é respondido com processos de mobilização. Aqui a gente está falando de processos memoráveis para qualquer enfim, qualquer sujeito de esquerda da nossa sociedade precisa saber, né? A gente está falando de uma década de 60, que é uma década de maio de 68, Primavera de Praga, a revolta da população vietnamita, né, inclusive ganhando do exército estadunidense, enfim, soldados de pés descalços e pesando 40 quilos, derrotando um dos principais exércitos do planeta, que era o exército norte-americano. Esse esgotamento que abre um ciclo de luta de classes, ele é um esgotamento que vai durar aí um processo longo, né, de tensões
cada vez mais crescentes entre esse bloco capitalista e esse bloco socialista. A gente está tratando de um bloco socialista com uma direção burocrática, burocratizada, stalinista, né, que não vai estimular respostas revolucionárias contra o capitalismo, não vai estimular que esses processos de luta se transformem em vitórias revolucionárias, e o único caminho que poderia chegar é a derrota da União Soviética e o fim da União Soviética com a queda do Muro de Berlim no final da década de 80. Então, quando a gente vira para a década de 90, a viragem de 80 para 90 é uma viragem de um capitalismo monstruoso, esfomeado, que venceu e restaurou o capitalismo no leste europeu e que começa a acumular ainda mais riqueza, aumentar a sua produtividade na exploração desse novo mercado que não existia. Né? Então, o que acontece nesse processo? Acontece que todas as mobilizações anteriores, né, das décadas anteriores, que vinham se mantendo até o fim da década de 80, elas vivem uma derrota, né, porque a queda do Muro de Berlim foi uma derrota subjetiva de massas, né, e aproveitando dessa derrota, os capitalistas conseguem fazer uma ofensiva ideológica muito importante, justa que a gente vai chamar ideológica e econômica, né, que muitos intelectuais vão chamar de neoliberalismo, também daria para a gente dizer que é a restauração burguesa, né, que é um processo de uma burguesia que vai voraz sobre o conjunto dos direitos sociais, retrocedendo nos estados de bem-estar social, né, retrocedendo nos direitos que compunham os estados de bem-estar social, ou seja, decompondo essas economias e esses estados engordados na competição com a União Soviética, e vão também incorporando essas lutas das décadas passadas como parte do seu discurso e transformando essas lutas em movimentos com burocracias que direcionam o rumo dessas lutas para um sentido pró-capitalista e pró-neoliberal. Ou seja, o fim da União Soviética, o que ele causa? Ele causa uma desconfiança enorme com o socialismo, ele causa uma desconfiança enorme com o marxismo, inclusive que uma das operações da burguesia é igualar, né, marxismo e stalinismo como se fossem a mesma coisa, quando stalinismo é uma revisão grotesca do marxismo. Não tem nada a ver com o marxismo você falar de revolução num só país, né? Marxismo é trabalhadores do mundo univos, é outra coisa. Ou seja, desse ponto de vista, a gente tem uma data de nascimento, né, para esse processo da construção dessas burocracias dos movimentos sociais que vão cada vez mais se separando do marxismo, cada vez mais se separando de uma estratégia de combate na luta de classes para superar as opressões e vão construindo perspectivas de aliança e de resolver os dramas dos setores oprimidos por vias internas, né, aos regimes e aos governos capitalistas do pós-queda do Muro de Berlim. Eu estou falando aqui, você deve estar pensando em vários movimentos com essas características, né, que surgem aí e que vão se fortalecendo nesse processo. A gente está falando de uma burguesia que está inchada de capital e botando grana para conseguir cooptar todos esses setores. Então, vão surgir secretarias de negros, secretarias de problemas das mulheres, ou seja, isso vai ser disseminado no mundo inteiro e vão se forjando burocracias dos movimentos e vai aumentando a divisão entre os movimentos da classe trabalhadora e os movimentos sociais. Qual que é a contradição aí, Ederson? E aqui eu fecho. A contradição é que a gente chega hoje num novo momento de crise econômica, muito importante para o capitalismo, aberto em 2008. Né? Então, a gente está tratando de uma situação econômica hoje que é diferente da década de 90, é diferente do começo dos anos 2000, é uma situação em que os capitalistas fazem propaganda de que eles vão resolver o drama das massas negras, mas, na concretude, a gente está ganhando menos hoje do que a gente estava há 10 anos atrás. Na concretude, se mata mais hoje nas periferias e nas favelas do que se matava 10 anos atrás. Ou seja, as coisas não estão melhorando, né? E isso vai ficando explícito. Ou seja, o problema para o capitalismo é sempre que ele entra em crise, as ideias elas não se sustentam no ar, as ideias se sustentam sobre uma estrutura material, né? E o que sustenta as ideias do capitalismo é a exploração está funcionando bem, né? Os caras estão conseguindo manter alguns direitos sociais e estão tirando de alguma coisa. Ou seja, quando a estrutura econômica está ok, é mais difícil que a ideologia fique sob questionamento. Agora, a gente está numa crise econômica, né? Então, está se questionando tudo e as pessoas estão percebendo que o discurso não condiz com a realidade, né? Então,
Desse ponto de vista, como que os capitalistas, os governos capitalistas chegam no ano de 2021? Eles chegam depois de ter engordado os movimentos sociais, tentando separá-los da luta da classe trabalhadora. O que eles fizeram, na verdade, foi o que eles fizeram não, né? O que a gente fez ao construir os movimentos sociais, ainda que de forma separada, entre sindicatos e movimentos sociais, foi, na verdade, fortalecer tipos de movimentos que, no fundo, acabam trazendo mais cor e mais força para a luta da classe trabalhadora, se a gente consegue ver ele de forma unificada. Ou seja, de um certo ponto de vista, significa dizer que o fortalecimento do movimento negro, por um lado, pode ser uma armadilha, né? À medida em que se entende esse fortalecimento como uma separação entre luta negra e luta da classe trabalhadora. Por outro lado, em qualquer fábrica que você chegar, você vai ter negras e negros que sabem que existe racismo. E isso talvez não fosse assim há 15 ou 20 anos atrás. Ou seja, se coloca uma contradição muito importante, que a existência e o fortalecimento desses movimentos, ainda que tenha acontecido de forma separada, pode atuar como um catalisador e como uma faísca, né, que mobilize incêndios dentro do movimento da própria classe trabalhadora. Um exemplo disso é o que se transformou o 8 de março. Né? O 8 de março se transformou, me parece, numa das principais demonstrações de fortaleza operária que acontecem internacionalmente. Né? Quantos anos faz que o 8 de março são promovidas políticas de greve geral internacional? Né? Isso é muito poderoso. Né? Ou seja, eu acho que tem uma contradição aí que a gente precisa saber como aproveitar. E como que a gente aproveita ela? Sendo os combatentes de uma perspectiva de unidade entre os movimentos sociais, sem nenhum tipo de secundarização de pautas, ou seja, não se trata de unificar os movimentos sociais às lutas da classe trabalhadora para não falar da luta da luta negra. Se trata de paralisar os sindicatos a cada vez que uma Agatha Félix é assassinada. Se trata de paralisar as universidades e as escolas com a força do movimento estudantil, cada vez que um entregador morre de esgotamento em cima da bicicleta. Se trata de unificar, né, do ponto de vista do método, utilizar os métodos e a força que só a classe trabalhadora tem, que é a de paralisar a produção, de paralisar o lucro, de interromper o funcionamento do capitalismo, a serviço justamente de conquistar vitórias e de batalhar pelas reivindicações dos setores mais oprimidos, ou seja, todos os setores da classe trabalhadora deveriam estar lutando junto com a Ana Paula pela justiça que ela luta pelo filho dela, né? Então, essa é um pouco a nossa perspectiva. Agora, muito rapidamente sobre essa questão dos bots e tudo mais, eu acho que aí a gente tem um problema para a gente, né? Porque realmente o que a gente vai ver quando a gente olha para os setores que se dizem à esquerda, né? Por exemplo, do PT, vão ser setores que não vão ter um discurso que parece que é muito à esquerda do PT, né? Então, por exemplo, você vai ver hoje o PT está falando que o Bolsonaro tem que cair, que o Bolsonaro tem que sair, que isso vai ser pela via das eleições em 2022. E a gente vai ver vários setores da esquerda, como o PSOL, o próprio PSTU, inclusive, dizendo não dá para esperar 2022, a gente precisa lutar pelo impeachment agora. O problema é que o impeachment não é diferente de esperar 2022, né? Lutar pelo impeachment agora é colocar o Mourão no poder para, em 2022, tentar tirar o Mourão com outro candidato, como se as eleições fossem a via de derrotar a extrema-direita, ou como se as vias institucionais, como é o próprio impeachment, que em última instância é confiar nas saídas que o Congresso pode oferecer, né, ou ficar na expectativa de que uma CPI vá condenar o Bolsonaro, são todas vias institucionais, né? Desse ponto de vista, não tem nada de muito diferente, né? São vias institucionais para derrotar a extrema-direita. Quando, na verdade, quando você vai debater com uma vanguarda bastante ampla, existe um desejo de derrotar a extrema-direita de forma radicalizada, na rua. Inclusive, tem muita gente que está disposta a mais do que derrotar a extrema-direita, mudar não só os jogadores, mas as regras do jogo, né? Como seria, por exemplo, a luta por uma Assembleia Constituinte, livre e soberana, né? Enquanto a extrema-direita está transformando a Constituinte, você vai ver a esquerda não dizendo, bom, precisamos de uma nova Constituição que legalize o aborto e faça a reforma agrária, e unifique o sistema privado e público de saúde em um único sistema público estatal sob o controle dos trabalhadores. A esquerda não está falando isso, a esquerda está falando, não, vamos proteger a Constituinte de 88, sendo que a Constituição de 88 está totalmente
desfigurada nas mãos do bolsonarismo e dos militares. Ou seja, desse ponto de vista, eu acho que existe um debate muito importante na esquerda. Por que a gente não chega nas massas e o Bolsonaro chega? O Bolsonaro tem um discurso radical, à direita. Mas o discurso dele é bastante radical, Ederson. E eu acho que isso atrai muita gente. Quando a gente fala de crise orgânica, das ideias do capitalismo fazerem mais sentido, porque as bases econômicas estão em crise, né, e aí as pessoas não confiam em instituições e etc., a única coisa que se eu escuta contra as instituições vem da boca da extrema-direita, quando deveria estar a esquerda também falando contra as instituições, de um ponto de vista proletário e socialista, né? Então, eu acho que o problema também está um pouco aí. Talvez a gente esteja querendo... A gente não, a gente da esquerda diária não quer, mas eu acho que tem gente na esquerda que quer amaciar o discurso para as massas concordarem. Mas será que as massas querem concordar com o discurso de suavização, manutenção, preservação, conservação? Eu não acho que essa é muito a perspectiva das massas hoje. Eu acho que as massas estão desesperadas por mudança. Então, eu acho que também tem um pouco essa crise colocada aí para a esquerda. Tá mudo, Ederson, desculpa. É eu de novo com o meu microfone. Vou fazer mais um intervalinho, um minutinho só, nós voltaremos aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba, com essa pauta super bacana, óbvio, né, que é a pauta de aniversário do programa, de 6 anos não poderia ser diferente, né? Programas especiais merecem pessoas especiais. Não saia daí, é um minutinho só, nós estaremos de volta aqui no Cultura Geral com a parte final dessa entrevista super legal com a Letícia Parques. Um minutinho só, nós estaremos de volta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos, por isso precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está voltando para esse último bloco com a Letícia Parques. A gente vai falar agora. Letícia, eu queria fazer um recorte nesse nosso programa, falando um pouquinho, primeiro, Guerras Híbridas, que é um outro livro que... O livro tem 176 páginas, eu devo estar na página 70, porque ele... eu leio 10 páginas, aí você tem que ficar estudando, busca as referências, tenta entender, de estudo, de pesquisa mesmo, né? Uhum. E, coincidentemente, nesse contexto de Guerras Híbridas, sábado eu estava cozinhando ali e tal, e coloquei na BBC, eu sigo a BBC, e está acontecendo um fenômeno na África igual o da Lava Jato que aconteceu aqui, eu estou pesquisando ainda. E lendo Guerras Híbridas, eu entendi perfeitamente o que está acontecendo, porque o capitalismo, ou os poderes centrais, os poderes hegemônicos desses países colonizadores, principalmente os Estados Unidos, agem nesse diapasão, dessa forma, nesse modus operandi dele, a forma de operar dos Estados Unidos é essa. E eu acho que aí eu estou fazendo uma análise com relação aos BRICS, né? Primeiro, desestrutura, a guerra híbrida é contra a Rússia, pelo domínio da Eurásia,
E aí você tem os BRICS, né? Brasil, China, África, Índia, Rússia e tal. Primeiro, houve esse ataque no Brasil, onde se realmente, né, traz-se um golpe, né, um golpe institucional, com roupagem judicial, né, isso acontece contra o Zelaya, como experimento lá em Honduras, depois vem descendo para a América Latina toda. É uma coisa assim, interessante como é que eles trabalham isso, e o Daniel, quando esteve no programa, ele fala da reativação do Comando Sul dos Estados Unidos, e o Comando Sul dos Estados Unidos desce para fazer esse tipo de intervenção a partir do descobrimento ali do pré-sal e do fortalecimento dos BRICS. 2008. Dito isso, como é que a gente pode entender esse novo momento político que a gente está vivendo? Se você já teve alguma intervenção, ou algum estudo nesse sentido, e se não teve, como é que a gente pode começar a pensar nisso? Porque essa ideia de guerras híbridas, eu vou te mostrar o livro, eu acho que é fundamental entender o que está acontecendo, porque isso está acontecendo aqui a partir de 2009, e a gente está se dando conta, a gente está se dando conta agora, quem está entendendo mais ou menos esse jogo. E parece que isso está acontecendo na África agora também, com a mesma roupagem, pelo que eu vi na BBC. Foi muito curto o vídeo que eu vi, mas assim, me relembrou a Lava Jato assim, claramente, né? Porque a África também é um celeiro de produtividade, de controle de subjetividade muito grande. Já não é de hoje, por isso que nós estamos aqui escravizados. Viemos para cá escravizados e estamos aqui até hoje. Obviamente, né, as minhas perguntas costumam demorar muito, determinadas, quando o programa é muito bom. Eu queria te perguntar como é que a gente pensa nisso tudo com relação ao desmonte da educação, né, essa precarização da educação, essa ideia de trazer educação para a pessoa aprender só aquilo que ela tem que aprender e o resto ela cale-se, e a precarização do trabalho. Juntando tudo isso, eu acho que dá para a gente poder fazer essa parte final do programa. O que você acha disso tudo e como é que você pensa isso? E você não tem obrigação nenhuma de falar sobre guerras híbridas, que não sei se você leu, e também uma coisa que eu estou estudando agora, o livro é do Andrei Kurybenko, um russo que escreveu esse livro. Mas, dito isso, como é que a gente pode pensar nesse sentido e como é que a gente está envolvido nisso tudo? Legal. Ederson, eu não vou falar sobre guerra híbrida. Eu também estou lendo ainda esse livro. Eu achei um livro bem difícil. Eu vou remeter uma referência. Foi a primeira vez que eu entrei em contato, na verdade, com essa discussão. Foi com um podcast internacional do Esquerda Diário. Um episódio sobre guerras híbridas com a Simone Ishibashi, que é um crânio nesse tema, inclusive o doutorado dela foi sobre essa obra e esse debate. Você vai me indicar ela para a gente conversar sobre isso. Sim, ela tem que vir aqui e vocês fazerem uma entrevista sobre guerras híbridas, ela vai, assim, acho que ela vai ajudar bastante na discussão. Inclusive, ela pesquisou bastante o tema das redes sociais. Um elemento que ela colocou no podcast, que para mim foi muito forte, e na época eu estava fazendo mestrado em comunicação lá na UNB, e eu pesquisei a comunicação da extrema-direita, né? Ou seja, como que a extrema-direita capturou algum aspecto da subjetividade das massas e transformou isso em uma estética de comunicação que está presente internacionalmente, né? Todas as campanhas da extrema-direita têm uma estrutura muito parecida com a do Bolsonaro. Então a galera achava super tosco do Bolsonaro, mas você ia ver a campanha de Le Pen, de Trump, eram todas muito parecidas, né? Então o Steve Bannon, ele capturou um aspecto da subjetividade no marco dessa crise que a gente está vivendo e conseguiu comunicar isso através de um uso específico das redes sociais, né? Isso é um tema que está no debate da guerra híbrida, que é o único tema que eu entendo um pouco mais. E eu me lembro da Simone colocar uma questão que eu achei bem interessante, que é um risco na análise da guerra híbrida. Existe um risco de perder
de perspectiva o elemento da luta de classes, né? Ou seja, daria para a gente tentar explicar o fenômeno da extrema-direita internacional e o uso das redes sociais e a criação de fenômenos de luta através das redes sociais, que é todo um debate em torno das guerras híbridas, a gente buscar tentar entender isso como um fenômeno tipicamente de redes sociais. Inclusive, tem um documentário da Netflix que é bastante baseado nesse debate, né, das guerras híbridas, que acho que chama The Great Hack, o Grande Hack, algo assim. Que ele, inclusive, vai atribuir a vitória do Trump à participação do Facebook como corporação na venda de informações para o Bannon. O que eu acho que é importante da gente sacar é que, sim, existe um uso muito inteligente das redes sociais por parte da extrema-direita. Agora, a extrema-direita é representante de uma classe que é dona das redes sociais, né? Ou seja, a gente, como esquerda, nunca vai conseguir usar as redes sociais como a extrema-direita usa, porque a gente não tem nem acesso às ferramentas que eles têm, né? Eles têm acesso a ferramentas do Facebook, do Twitter, do Instagram, do WhatsApp, que a gente nem consegue imaginar como usar, porque os caras são donos daquilo, né? Então, os donos das grandes corporações financiam, estimulam e propagandeiam essas referências políticas à medida do que for necessário para eles, né? Então, essa é a grande democracia burguesa, né? Ela não é democrática, é a ditadura de uma classe sobre a outra, no caso da burguesia sobre o proletariado. Então, eu acho que existe um elemento aí, eu acho que o pensar as redes sociais é todo um grande desafio da nossa época, e refletir essa questão dos golpes também nesse marco, né? Porque existe um uso fenomenal que esses golpes fazem das próprias redes, né? A Lava Jato era tudo aquilo das mensagens, dos e-mails, de não sei o quê. Depois teve o processo contra o Facebook, que também foi utilizado politicamente para buscar corroer o próprio trumpismo como fenômeno político, mas antes de fazer isso, eles promoveram o trumpismo como fenômeno político. Então, eu acho que tem todo um debate muito interessante aí sobre a guerra híbrida que eu ainda não entendo e preciso estudar. O único alerta que eu faria justamente é esse, né? Que é interessante buscar entender esses fenômenos sem perder um ponto de vista da luta de classes, né? Ou seja, e qual que é esse ponto de vista? Eu vou tentar contribuir para esse diálogo contigo, colocando um pouco da forma como a gente analisa, né? O fenômeno da Lava Jato e esses processos de golpes judiciais, né? Também se buscou fazer isso no Haiti algumas vezes, né? Como balão de ensaio, além do caso de Honduras. E, na verdade, eu acho que tem uma discussão interessante que é buscar atualizar e recuperar a reflexão do próprio Gramsci, que enfrentou uma crise política parecida, uma crise econômica e política parecida com a que a gente está vivendo hoje, né? No contexto italiano da época dele. Ele vai elaborar um conceito que é o conceito de crise orgânica, que eu acho que é um conceito que ajuda bastante a entender esses processos. Por quê? Porque, frente a uma crise da magnitude que a gente está vivendo, a crise de 2008 não tem nada parecido com as crises econômicas da década de 80 ou de 60, né? Tem vários economistas, inclusive, que vão comparar a crise de 2008, que a gente está vivendo ela até hoje, com a crise de 29, né? Que foi um craque no capitalismo brutal que levou, né? A consequência mais absurda da crise de 29 foi a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, a gente está num contexto de magnitude histórica, numa crise de uma envergadura histórica comparável com a envergadura histórica da crise de 29. Uma crise desse tipo, ela produz um tipo de fenômeno que é um fenômeno da crise orgânica, que o Gramsci vai elaborar no Cadernos do Cárcere, que é uma crise que ela produz, para além de efeitos na economia, ela produz uma desconfiança generalizada das massas no conjunto das instituições da burguesia. Então, as massas não confiam no Congresso, elas não confiam em nenhum dos organismos do parlamentarismo democrático, elas não confiam nas estruturas tradicionais, né, da democracia burguesa, e, por vezes, existem instituições que se preservam. No caso brasileiro, no momento onde acontece a Lava Jato, me parece que a análise que a burguesia brasileira imperialista, né, a gente está num país que é uma semicolônia, então os caminhos da política aqui não são muito ditados pela burguesia nacional, né, é sempre uma combinação entre a burguesia nacional e os interesses do imperialismo norte-americano. A Lava Jato, inclusive,
inclusive, ela tem por trás dela uma série de figuras do establishment político dos Estados Unidos, em especial do Partido Democrata, né? O próprio Moro foi forjado dentro das estruturas do Partido Democrata, né? Então, desse ponto de vista, essas burguesias, elas vão naquele momento perceber que era preciso avançar em ataques profundos no marco da crise econômica, porque precisava preservar o lucro deles. Como que preserva o lucro dos capitalistas sem atacar a classe trabalhadora? Impossível. E aí entra todo tipo de ataque, como esses que você nomeou, precarização do trabalho, a uberização, né, que é um processo específico da nossa época, a retirada de direitos sociais, o sucateamento dos serviços públicos, a privatização dos serviços públicos, das empresas públicas, das estatais, etc. Ou seja, todos esses ataques eram necessários serem feitos. Agora, será que o PT conseguiria fazer todos eles? O PT tentou fazer alguns, né? No pós-crise de 2008, a gente vai ter um segundo governo Dilma, um primeiro e um segundo governo Dilma, que é um governo já de ataques, né? É o governo da lei antiterrorista, é o governo das privatizações, é o governo onde com mais velocidade se terceirizou na história do Brasil, né? Foi a segunda gestão do governo Dilma. Ou seja, o PT tentou fazer ataques. O que aconteceu com a tentativa de fazer ataques do PT? 2013. Jornadas de junho, massas nas ruas, a direita rapidamente dá um giro no marco dessa situação, capitaliza o processo de mobilização, forjando suas próprias figuras eleitorais e novos partidos, porque também os partidos tradicionais estão sob questionamento no marco da crise orgânica, não existe confiança nos partidos tradicionais, então as massas começam a buscar novas referências políticas, em especial outsiders da política, né? E aí, no pós-2013, o que a burguesia brasileira e imperialista vão começar a tentar fazer é encontrar quem que poderia ser esse outsider que vai ser a cara dos ataques mais profundos que são necessários serem feitos num país com a importância econômica como tem o Brasil, e não só o Brasil, os BRICS, né? Em todos os BRICS a gente vai ver ataques muito fortes e a tentativa de colocar figuras outsiders, né, à frente desses ataques, porque um PSDB não conseguiria fazer os ataques que precisam ser feitos numa situação de crise orgânica, né? As massas vão confiar muito mais num cara que parece que não vai fazer o toma lá da cá, inclusive fala isso, não vou fazer toma lá da cá, tá ok? As massas confiam nisso, né? Porque elas estão desconfiadas de tudo, é uma crise orgânica. Então, eu vejo que está bastante nesse marco, né, a discussão, e eu acho que aí tem uma série de reflexões muito interessantes que a gente pode fazer, tem muitos intelectuais elaborando sobre esse tema, inclusive buscando recuperar Gramsci, trazer o debate da crise orgânica para o nosso tempo, identificar os riscos de uma crise orgânica, porque uma crise orgânica ela também aponta tendências de bonapartismo, de fascistização, de ataques tão profundos à classe operária ao ponto de serem perseguidas as próprias organizações operárias, os partidos operários, socialistas. Então, a gente está num contexto desse nível de envergadura histórica, e eu acho que aí tem uma série também de debates de estratégia para a gente fazer, né? Porque também tem todo o risco do mal menor, né? Então, se o problema é o Bolsonaro, então a gente pode ir com mal menor. Agora, de mal menor em mal menor, a extrema-direita também vai se fortalecendo, né? O próprio Gramsci, no marco do debate da crise orgânica, também coloca essa discussão. Então, acho que tem uma série de debates aí. O que eu acho que também é muito importante a gente apontar é que, enquanto a gente debate as saídas políticas e faz as análises políticas, a nossa classe está pagando caríssimo pela crise capitalista, por uma crise que não é nossa, né? Então, todo o marco da crise orgânica, ele também tem, no pano de fundo da economia que sustenta todos os tentáculos dessas instituições que vão se reconfigurando, de um regime que vai se reconfigurando e se direitizando e etc., a configuração econômica disso é uma configuração de ataques impressionantes à classe trabalhadora. Então, ao mesmo tempo que a gente vai dar os combates na política para impedir que a gente chegue num rumo de bonapartização e fascistização do regime, a gente também precisa apresentar saídas econômicas. Então, é muito importante que hoje todas as categorias de trabalho estejam lutando contra a uberização do trabalho, porque isso é uma tendência para a classe operária mundial, a tendência da uberização. Foram feitos testes em algumas categorias, motoristas, taxistas, agora, é uma tendência para o professorado, é uma tendência para a indústria,
o trabalho on demand, né, uma tendência que os capitalistas querem incorporar a nível internacional para responder à crise que eles criaram. E o que a gente precisa fazer? Lutar contra cada um desses ataques e buscar fazer com que os capitalistas paguem pela crise. Né? E aí a gente tem um combate na política contra esses governos e contra esse rumo de direitização e autoritarismo, e um combate na economia, também contra cada um dos ataques econômicos que estão sendo dados contra a classe trabalhadora. Né? E, inclusive, para fechar, é importante dizer que, em primeiro lugar, quem está pagando por esses ataques são as massas negras e femininas. Né? A gente, em um ano de pandemia, as pesquisas mostram que as mulheres retrocederam 10 anos em direitos trabalhistas. Existem estados brasileiros onde quase todos os novos desempregados são mulheres, como o estado do Pernambuco, onde 98% das perdas de emprego do ano passado até hoje são de mulheres, né, que tiveram que voltar para o trabalho exclusivamente doméstico, para a vida exclusivamente doméstica. Isso é um retrocesso histórico para as mulheres. Então, desse ponto de vista, também entender que nesse combate na economia, é muito importante que a gente coloque o lugar da luta contra a opressão como um lugar de destaque. Agora, para a gente encerrar de verdade. Falei uma mentira, então agora nós vamos encerrar de verdade. Letícia, a ideia de biopoder de Foucault é essa ideia de... Eu sempre repito isso aqui e às vezes sofro algumas críticas. Mas toda vez você fala de Foucault, toda vez você fala, mas não tem como não falar. Né? Essa ideia de biopoder, de domínio dos corpos, né? O Estado dominando os corpos, ditando as regras dos corpos, e assim, né? É quase que naturalizado essa situação. Mas nós temos hoje uma ideia de biopoder mais sofisticada, que não é só mais pelos estados, mas agora pelas grandes corporações. Também era lá atrás pelas grandes corporações, mas hoje muito mais. Né? Tá aí um desafio, né, dessa nova faceta do biopoder? Ederson, que da hora. Eu adoro falar sobre Foucault porque eu critico muito Foucault, ao mesmo tempo que eu acho que ele tem elaborações geniais, né? Esses dias eu estava lendo uma elaboração dele sobre homossexualidade, através da leitura de uma companheira feminista, socialista, argentina. Ela escreveu um texto chamado Poder Subversivo da Amizade. Então, nesse marco, né, de uma sociedade que, para objetificar a força de trabalho, ela objetifica o próprio veículo da força de trabalho, né, que é a humanidade de conjunto, é uma mercadoria calculada em horas, né, então eu valho, sei lá, quantos centenas de reais por mês, né, então já estou objetificada desse ponto de vista. As nossas relações estão objetificadas, né? Então, no marco de tudo isso, o Foucault vai fazer uma reflexão muito interessante sobre o quanto que o medo da homossexualidade, a repressão à sexualidade entre dois homens ou entre duas mulheres, na verdade tem por trás também a tentativa de impedir a socialização sem limites da própria amizade, né? Porque, em última instância, é na amizade que a gente vai se apaixonar de forma, às vezes, mais sutil, não abertamente sexual, entre duas mulheres ou entre dois homens, etc. Então, acho que o Foucault tem elaborações muito poderosas. Essa é uma elaboração que eu acho muito interessante. No tema da biopolítica e do biopoder, é um tema que eu colocaria alguns alertas, né? O primeiro que eu acho que é interessante a gente pensar é que o Foucault, quando ele elabora essa discussão, eu costumo ter esse livro perto de mim, hoje não está, para eu citar exatamente, mas quem quiser encontrar, estão nos cursos que ele dá no Collège de France. Ele foi publicado pela Martins Fontes, aquele livrinho vermelhinho, e ele faz uma definição do biopoder, né? Então, ele fala que se no poder medieval... eu posso tentar encontrar ele aqui? Pode, Não sei se ele está fácil. Como vai ser editado, dá para fazer. Ah, legal. Então, peraí que eu pego. 16.
Pronto, Ederson, achei quebrando algumas coisas, mas eu achei. Eu ouvi o barulho daqui. A gente volta de viagem com a casa pro ar, né? Mas, enfim, esse livrinho aqui, Em Defesa da Sociedade, que não é um livro, né? Ele é uma coletânea dos cursos que ele deu no Collège de France, num período específico entre 75 e 76. Então, é uma sequência de aulas que foram relatoradas, né? E aí está publicado nesse livrinho. Em um determinado momento, ele faz uma definição dessa categoria do biopoder, né? Então, ele vai explicar o que é o poder soberano. Falar, o poder soberano é o poder que ele se fazia poder, ele se declarava poderoso através de determinar quem deve morrer, né? Então, existiam as contravenções sociais, os crimes e etc., ou os desafios à autoridade, ou qualquer tipo de transgressão, né, de desvio social, e o que caracterizava o soberano é que ele era quem tinha poder de dizer quem deveria morrer. O poder, no marco o Foucault não vai falar de capitalismo, né? Ele vai usar outras categorias teóricas. A categoria teórica que ele utiliza é da modernidade. Então, ele vai falar que na modernidade, o poder, ele está caracterizado você reconhece quem tem poder, né? A pessoa que tem poder na mão, a capacidade dela, o que identifica ela como o poderoso da nossa sociedade, seria o poder dela de fazer viver e deixar morrer, né? Então, o soberano, ele fazia morrer e deixava viver. O biopoder, ele faz viver e deixa morrer. Ou seja, ele relega ao abandono, né? Quem ele acha que ele não tem que fazer viver. Tem algumas pessoas que ele vai dizer, bom, esse tem que viver, tem que viver, tem que viver. E aí o Foucault vai nomear as distintas instituições que existem dentro dessa sociedade moderna que estão a serviço de constituir esse poder, né? Então, as instituições de estatística, os hospitais, as políticas de vacinação, as políticas de controle de pragas e etc., todas elas são parte do que constituiria esse poder. E aí tem um determinado momento da obra dele que ele vai dizer que certo. Ele vai falar, temos Pode ficar à elementos mais vontade, qualquer sutis e coisa eu tal. posso. Sim. Claro, aqui. Ele vai dizer exatamente o seguinte. Eis que agora aparece um poder que eu chamaria de regulamentação e que consiste, ao contrário, em fazer viver e deixar morrer, né? Foi o que eu expliquei antes. Ou seja, é um poder de regulamentação. E aí, ele vai dizer que esse biopoder, ele se constitui como poder à medida em que ele garante o equilíbrio entre a espécie e a garantia da vida. Esse trecho que está na página 294, 295 dessa edição que eu tenho aqui, que é da Martins Fontes, ele é um trecho de debate entre os próprios Foucaultianos, né? Porque tem uma galera que fala, Foucault deu uma pirada. Porque como que você fala que a constituição do poder moderno está baseada no equilíbrio e no fazer viver, né? Tem um problema aí essencial, que é o problema de que você não consegue encontrar isso na realidade, né? Então, mesmo que você pegue qualquer sociedade sem uma situação de crise, uma sociedade ideal dentro dos marcos do capitalismo, sei lá, aí a galera vai gostar de pegar aqueles casos do extremo norte europeu, né, Noruega, não sei o quê. Você vai falar, bom, legal, essa galera tem aí todas as garantias do equilíbrio, do bem-estar, do bem viver, etc. Mas tudo isso está pago com sangue e suor do povo africano colonizado por esses mesmos países, pelas suas burguesias. Ou seja, tem uma contradição muito importante aqui. Quem que vai apontar essa contradição de forma muito forte? O Mbembe, né? O Achille Mbembe, na tese da necropolítica,
ele vai falar, não tá certo o que o Foucault está falando sobre o biopoder. É preciso incorporar nessa análise a ideia de que o poder moderno, o poder da modernidade, ele também se realiza à medida em que ele garante a morte, em que ele constrói políticas de morte sobre determinados setores da sociedade. E isso está bem mais correto do que a tese original do Foucault. Só que também tem uma contradição aí, né? Que é a contradição de que quando a gente vai ver essas críticas, a elaboração tanto do Mbembe quanto do Foucault, o Mbembe, para quem não conhece, é um filósofo camaronês, bastante interessante, inclusive eu tenho 2 vídeos sobre ele no nosso canal do Ideias de Esquerda, um programa que chama Falando em Marx, Ederson, desculpa aqui fazer uma propaganda. Fica à vontade. Quem quiser depois ver mais, é um tema que eu gosto O programa bastante de vai para lá debater. também. A gente fez um debate sobre o Mbembe, e uma das contradições que é forte é que tanto o Mbembe quanto o Foucault, quando você lê ele, você fala, nossa, que crítica poderosa. É uma crítica social muito poderosa, são caras muito críticos à sociedade que a gente vive, contemporânea, né? Inclusive críticos a instituições que várias vezes existe uma certa docilidade por parte de setores da esquerda, né? Por exemplo, o IBGE, a gente tem que ser um pouco crítico, né? Ao que é o IBGE, ao que as instituições, os institutos de pesquisa, de estatística, etc. Ou seja, são caras que são muito críticos. Agora, tem uma contradição muito importante, que é o fato de que eles olham para todas essas instituições e para o poder de uma forma absoluta. Então, é tão brutal o poder e o controle da vida e o controle da morte e as políticas da morte que quase não tem via do que fazer. É como se não existisse solução, como se não existisse uma estratégia de combate, uma possibilidade de apresentar respostas e de vencer contra os poderosos da nossa época, né? Inclusive, eles estão pouco nomeados. Quando você lê o Mbembe, ele dá sujeitos muito abstratos. Ele fala a indústria do silício. Mas é muito abstrato isso, né? Tem nome e sobrenome. Quem são os donos do poder na nossa época? São os capitalistas, dono da Amazon, dono da Uber, os donos da Apple, enfim, existem a gente sabe nomear, a gente tem nome e sobrenome dessas pessoas, né? A gente conseguiria, inclusive, dizer onde elas moram, o que elas fazem, e etc. Ou seja, o fato de esse sujeito ficar, de uma certa forma, apagado, difuso e difuso e ao mesmo tempo super poderoso, transforma esse dono do poder em um dono incombatível, como se fosse impossível superar, transformar ou derrotar, né, esse poderoso. Então, desse ponto de vista, inclusive a gente faz uma crítica bastante amigável ao Mbembe, porque ele faz uma crítica que é muito interessante ao Foucault, agora apontando esse caminho, né, que é importante a gente identificar que existe de fato uma política da morte, nunca ficou tão claro isso como está hoje, existe um controle dos nossos corpos, isso é óbvio, é inquestionável. Agora, diferente do Foucault e do Mbembe, a gente não acha que não tem o que fazer, ou que a saída é voltar nos governos liberais, ou que a saída é constituir um outro tipo de poder, né? A gente acha que é do ponto de vista de uma outra lógica de poder concentrada, né, que muitas vezes também aparece um pouco essa contradição, né, nesses teóricos, mas de outro ponto de vista, batalhar por uma perspectiva, uma saída política da classe trabalhadora, né. O Mbembe chega a dizer que as massas negras e trabalhadoras são zumbis, à espera da morte, né, é muito triste essa perspectiva, é uma perspectiva distópica, né, não tem nenhum tipo de saída possível quando você olha a realidade dessa forma. Então, eu colocaria um pouco essas contradições para pensar, enfim, com toda a humildade de saber que eu estou debatendo com grandes intelectuais, né, do pensamento crítico, social, enfim, mas que acho que são debates de estratégia que vale a pena a gente poder fazer também. E é isso que o Cultura Geral se propõe. Letícia, muito obrigado pela sua participação no Cultura Geral. Que felicidade, assim, de ter você aqui, viu? Muito obrigado por você estar participando aqui do programa e a gente poder conseguir fazer esse programa tão bacana. E eu pensei na Anne hoje para participar já com a gente e teve uma transmissão de pensamento que ela está me ligando. Que legal! Mas foi muito legal, assim, te entrevistar e
e conversar com você sobre esse assunto que é tão importante. Muito obrigado pela sua participação aqui no Cultura Geral, viu, Anne? Viu? Aí deu até ato falho, tá vendo, Letícia? Deu até ato falho, Letícia. Muito obrigado pela sua participação, viu? Obrigada, Ederson. Conte com a gente aí nas próximas. Também convido você, o pessoal que está assistindo, ouvindo, conhecer o Esquerda Diário. Tem, enfim, excelentes reflexões presentes ali no nosso site. A gente está totalmente de cara nova e com um lema fortíssimo aí da luta de classes na sua mão. Enfim, todas essas reflexões que eu coloquei aqui para vocês, eu tenho orgulho de poder dizer que eu não faço sozinha e que é fruto de um pensamento coletivo, organizado e internacional. Então, fica o convite aí para o pessoal que quiser debater mais, conhecer mais, ir atrás dessas referências também. Bacana demais. Ó, eu estou indo a São Paulo em outubro, eu quero encontrar com você, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa lá na editora Contra a Corrente. Ah, que legal! Eu quero sim. Tá bom? Combinadíssimo. Então tá jóia. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Um grande beijo a todos vocês. Ficamos por aqui e voltamos amanhã no Cultura Geral com mais uma pauta super especial. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Cultura Geral. Apoio Newton Campus, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima, caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.